Professora Michele está ouvindo a gente? Sim, voltamos. Aê, voltou. Ai, Nossa, quero pedir eviden- desculpa. Tem que evidências que vir a EAD é difícil. me mandar a solicitação. Tá, mas então Então, até onde foi possível ouvir? eu não sei se o pessoal acompanhou até o período, ao momento que você estava falando sobre a atuação do Estado, as políticas educacionais, a atuação do Estado nas políticas educacionais, a educação não sendo como um serviço apenas exclusivo do Estado a partir da década de 90. A gente estava no início da discussão lá. Tá, então eu vou tentar fazer uma retomada breve, né, pelo tempo aí que ficamos off, né? Então, só para entender que a discussão do que nós estamos fazendo hoje, da forma como a EAD vem sendo implementada nesse período de pandemia pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, não é nada desvinculado das políticas educacionais contemporâneas. É importante a Isso. gente entender que o papel do Estado, principalmente a partir dos anos 90, com a reforma que aconteceu no Brasil, o Estado ele passa a assumir cada vez menos os aspectos ligados à área social, né? E nesse contexto, há toda uma ideia que vem sendo divulgada, definida, delineada e implementada pelos projetos de que a educação ela não é um serviço exclusivo do Estado. Ela pode estar também na mão dos agentes privados, né? E assim como a gente observa que aconteceu tanto na reforma do ensino médio recente, com a BNCC também, né? Com a presença atuante e determinante da Fundação Lehman, né? E observando também os documentos recentes do Banco Mundial, até acho que a Daiane deve estar aí também na live, né? Ela me Sim, enviou sim. hoje. Tem um documento muito recente, semana passada, do Banco Mundial, colocando já medidas de como tem que acontecer a educação, né, à distância, nesse processo de pandemia. Então, é importante a gente entender não só os que estão fora da educação básica, mas toda a população e principalmente os professores e alunos, que é importante entender os reflexos disso para pós-pandemia também, né? Como que essas experiências e observem o quanto de recurso foi destinado, inclusive para a RIC, né? TV, que nem cobre todos os municípios do estado do Paraná, com licitações duvidosas e em valores altíssimos, não só com RIC TV, mas com operadoras e tantas questões que foram utilizadas agora recentemente, quando seria um recurso tão importante, né? Tem outros mecanismos até, não vamos nem entrar aqui no se concorda ou não, mas outros mecanismos de utilização, e esse dinheiro poderia ser usado, inclusive, para ajudar as pessoas neste momento tão grave que nós estamos vivendo de pandemia. Então, é importante localizar as políticas educacionais nesse cenário mais amplo, mas também os ataques à educação pública que vem acontecendo no estado do Paraná de maneira mais orquestrada a partir de 2015. O absurdo, Guilherme, antes de você entrar no segundo ponto, o absurdo maior foi que na semana passada o governador lança um decreto e coloca mais de 45 mil professores em licença. Na sequência, com todas as denúncias que foram feitas, questionando que quem daria esse acompanhamento para os alunos na modalidade EAD, ele retirou isso, voltou atrás, e esses professores não estão mais de licença. Então, veja, olha o absurdo da forma como as coisas estão sendo colocadas. Nós entendemos que é a preocupação quanto ao calendário, outras questões, mas a gente precisa entender também essas questões num cenário mais amplo e discutir de uma maneira ponderada e não se esquecendo do conjunto das políticas educacionais, né? Os projetos do Estado do Paraná, então, esse documento do Banco Mundial sai, Paraná operacionaliza na sequência, né? No Tantos mesmo outros dia. mesmo dia, aprendizagem em foco, outros projetos de gestão, que na verdade não é uma gestão que se coloca como democrática, né, no sentido de participação da comunidade, mas uma gestão privada, né, gestão técnica das escolas.
Então, só para localizar, essa discussão da EAD, ela não é, neste momento, uma discussão descolada da educação como um serviço não exclusivo do Estado, com a entrada direta de agentes privados, seja na produção de materiais, e agora, Guilherme, a grande preocupação é a expansão que vai ter essas plataformas digitais, né? Então, essas plataformas, principalmente a Fundação Lehman, que aqui no Paraná já atua em Castro e Ponta Grossa, e outros agentes, né, privados que também estão aí capacitando, entre aspas, os professores, como o Instituto Natura, entre outros. Então, é importante a gente entender e os professores também observarem esse cenário um pouco mais amplo das políticas educacionais na contemporaneidade. O Luiz Carlos Freitas, agora recente, fez uma live para a PP e ele coloca que há de se tomar cuidado do uso dessa pandemia para se experimentar em larga escala essas plataformas digitais, instrumentos e práticas não presenciais, né? Passadas aí de uma maneira que, num segundo momento, podem ser implantadas, né? E, de fato, adentrar tudo isso que a gente está criticando em relação a essa entrada dos agentes privados. Então, acho que esse primeiro ponto é importante, porque aqui a discussão não é se é contra ou a favor a EAD. A questão é muito mais ampla para a gente entender essa questão do cenário das políticas educacionais, que na sequência eu vou falar um pouco de como está acontecendo no estado do Paraná. E o segundo ponto da discussão é justamente, né, tendo localizado onde estão essas políticas educacionais, pensar a EAD e as determinações do Estado do Paraná, aí pensando, né, não se você é a favor ou contra, mas é entendendo que isso faz parte de um projeto maior de mercadorização e financiarização da educação pública, né? Então, agora a professora Michele vai aí explanar para a gente um pouquinho a respeito da especificidade desse projeto de EAD para o Estado do Paraná. Guilherme, eu acho que antes de tudo, eu acho que não sei se não conseguimos colocar isso no início, com o corte da fala, é importante entender também que nós estamos vivendo uma situação muito complexa, né? Os dados e a necessidade de isolamento social, ela sim. Né? Então, assim, os dados, casos e mortes que aumentam a cada dia nos indicam mesmo a necessidade do isolamento. E nós, da área da educação, como lidamos com um número alto de pessoas numa turma, jovens, adolescentes, adultos, fica essa questão agora, né? No mundo, né? Hoje nós temos o quê? No Paraná nós temos mais de 1 milhão de estudantes, né? Da rede estadual que estão neste momento sem frequentar a escola, sem falar na rede privada e outros pontos. Eu acho que o Guilherme levantou uns dados e a gente não foi possível falar no início por conta do corte, mas pode falar, Guilherme. Nós achamos interessante, pessoal, falar um pouco sobre essa questão dos dados aqui para a gente entender qual é o cenário do Paraná, né? Pensando no Brasil, eu vi os boletins hoje, né, emitidos aí pelos órgãos competentes a isso. Então, temos aí um registro de 19.638 contágios, né, por coronavírus no Brasil todo, e já uma estimativa de 1.057 óbitos no Brasil todo. Só no estado do Paraná nós temos registrado, e é a atualização do dia de hoje, 643 casos e 25 óbitos. Né? Então, é um número bem considerável, já um número bem grande, pensando aí que nós somos um estado grande também, né, composto aí por 399 municípios, mas justamente esse o cenário que nos obriga, né, praticamente a ficar nesse isolamento social. Isso. E seguindo nessa linha, é importante entender que nesse momento mais de 188 países determinaram o fechamento de escolas e universidades, o que afeta 1,6 bilhões de crianças e jovens, o que corresponde a 91% dos estudantes no mundo. Então, essa situação, ela é uma situação muito mundial, é importante a gente entender isso.
E nesse contexto todo, nos surpreendeu, né, desde sábado que nós estamos aí conversando sobre isso, sábado passado, a maneira como a Secretaria de Estado de Educação encaminhou a questão das aulas não presenciais no estado do Paraná. Como vocês todos devem ter acompanhado, as escolas se mantiveram em isolamento, principalmente a partir do dia 16, quando saiu o decreto estadual, as universidades e as escolas se organizaram nesse sentido. Paralelo a isso, saiu uma deliberação estadual, a 001 de 2020, em que institui um regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Bom, a minha fala, eu quero concentrar o como está tendo leituras equivocadas acerca dessa deliberação. Primeiro ponto que merece destaque é que essa deliberação é do dia 31 de março, logo na sequência, a Secretaria de Estado já estava com o aplicativo no final de semana passado, aplicativo de Aula Paraná, alguns vídeos gravados em consulta com os colegas professores. Esses professores ganharam em torno de R$ 70 para a gravação dessas aulas. Não são professores que estão na docência na regência, pelas informações que eu tive também com a PP Sindicato e outros meios. A gente observou já nas primeiras semanas a qualidade desses materiais, né? E não houve o que a deliberação determina. Deveria ter acontecido uma discussão no âmbito do conselho escolar de cada instituição. Tá, mas como? Vocês podem me perguntar, mas tá, como que o conselho escolar ia se reunir num contexto que está em isolamento? Ora, existem muitos meios como esse que nós estamos aqui, no sentido de entender a especificidade de cada escola, e aí o documento não determina que as instituições todas se organizem no âmbito de atividades não presenciais. Logo no início do documento, são dois pontos que eu quero abordar, que é a questão do acesso e a questão da qualidade da educação. Tá? Acesso. Então, vamos para alguns números importantes. No que se refere aos dados, uma pesquisa realizada do Comitê Gestor de Internet no Brasil, divulgada no passado, 58% dos domicílios no Brasil não têm acesso ao computador e 33% não têm disponível a internet. Nós estamos falando de escola pública, né? Não estou falando agora, não vamos nem falar de computador, de internet. Vamos falar de energia elétrica, saneamento, água, emprego. Essas pessoas, nesse momento de pandemia, principalmente os trabalhadores informais, eles estão sem remuneração, né? Quem está trabalhando por dia, por vezes, está enfrentando muitas dificuldades. Então, as famílias, neste momento, de um modo geral, além da questão da pandemia, estão enfrentando questões de âmbito econômico, né? Então, assim, numa casa que, por vezes, tem um cômodo, né? Uma televisão que vai ficar ligada lá de tal e tal horário para o jovem, o adolescente, ficar assistindo aquela, né? Ah, então não tem internet, não tem como entrar no aplicativo, vamos usar pela televisão. Aí eles fazem o quê? Uma parceria com a RIC. O que é a RIC, né? Então, o que é o nosso governador, né? Ratinho Massa Júnior, dono, né, de tudo isso que a gente sabe. Então, Isso também tem um problema, está sendo feito denúncia, inclusive ao Ministério Público, em relação a isso. Então, o acesso. A pergunta que eu falo, foi feito algum estudo que teria garantido a esses estudantes o acesso? Tá. Só o acesso também não é necessário. O documento, ele fala de qualidade. Então, assim, não é qualquer aula, não é qualquer conteúdo, não é qualquer forma que o aluno vai ter só para dizer, então, que o ano letivo não está parado, que não vai ter prejuízo no calendário, e os professores, nós, tanto do ensino superior como da educação básica, não estamos sem trabalhar porque nós queremos. Nós estamos trabalhando em casa em home office, atendendo os alunos, fazendo orientação. E no caso da educação básica, isso foi uma medida tanto nacional como estadual de isolamento, né? Então, vejam a contradição. E aí, quando a gente fala em acesso e qualidade, o documento, ele deixa claro que deveria haver o quê? Uma ata do conselho escolar. Tá.
Ah, não, professora, mas então essa ata vai ser 60 dias depois para validar as atividades. Não, mas daí já está realizada. Então, se é a ata de aprovação do conselho escolar, como que o conselho escolar não discutiu? Então, até alguns professores, e até a gente montou uma carta para ser entregue ao conselho escolar pelos professores, pelos pais. Na entrevista que eu fiz também agora para a rádio, a gente mencionou essa questão. Então, o que eu estou querendo dizer? A deliberação, ela implica na discussão, mas na prática, o que aconteceu desde a semana passada foi uma loucura. Nem mesmo os chefes de núcleo sabiam em que canal estava passando as videoaulas. Nem os alunos, nem professores. Ah, vamos aceitar, não tem que fazer isso, com pressão, inclusive, de desconto de salário dos professores. Então, assim, a desigualdade social, ela é uma característica da nossa sociedade. Nós sabemos que muitas pessoas não estão empregadas, muitas vivem de trabalho informal, e recebi ontem, inclusive, informação, Guilherme, e colegas que estão assistindo, que tem estudantes que estão indo na casa do colega para pegar Wi-Fi, estão indo no posto de gasolina, estão se reunindo na casa de alguém para poder assistir, porque não tem, né? Então, veja, como que fica a questão da desigualdade, que é um cenário importantíssimo a ser considerado na sociedade brasileira. Então, Guilherme, antes de passar para outro ponto, eu só quero levantar alguns aspectos que eu acho complicado disso tudo que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, os recursos tecnológicos, eles não são acessíveis de forma para todos os municípios, escolas, professores e alunos, né? Nós não, professores, não estamos habituados com isso, porque nós estamos falando de ensino presencial, né? Então, nós não temos este aparato, nem essa condição na escola, nem muito menos nas casas e nem na formação do professor. As secretarias estaduais, municipais, elas não têm plataforma e metodologias estabelecidas para oferecer essas aulas à distância. Essas aulas que estão sendo colocadas lá na TV, elas não alcançam todo o território paranaense, né? Um outro ponto também importante, né, que eu já coloquei, muitos pais ou responsáveis desses estudantes continuam trabalhando. Porque, por exemplo, no meu município aqui, eu estou falando de Irati, no Paraná, saiu um decreto, o comércio e as indústrias estão funcionando, né? Significa que os pais estão trabalhando, mesmo com o isolamento, estão sem tempo, exaustos e estressados, e como vão acompanhar as atividades a serem cumpridas por essas crianças, né? Porque quando a gente fala sexto ano, né? E aí eu estou acompanhando também as redes municipais, que também estão implantando isso. Sim. Aí a deliberação diz assim, se você não tem, então você vai a cada 15 dias e pega as atividades impressas. Gente, quem vai entregar essas atividades? Como que esse jovem, esse adolescente vai chegar até a escola? Aqui nós temos, por exemplo, uma região que grande parte das escolas estão no interior, estão localizadas no campo. Como que vai funcionar essa questão, né? Se pede o isolamento. Um outro ponto complicado, né, é que essas propostas, elas não atendem, Guilherme, um ponto importante também, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação do campo, a educação quilombola, que são modalidades que não estão contempladas, que como que isso vai acontecer? Então, esse aplicativo, nessa primeira semana, Guilherme, que está acontecendo, muitas denúncias estão sendo feitas pela PP Sindicato e também até por pais, porque não há controle desse chat, né? Um vocabulário ruim, questões de pornografia, que ferem diretamente o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que está na LDB e o que está na Constituição, né? E mais do que isso, ao mesmo tempo que o governo diz no seu site que os professores vão ser protagonistas, num dia ele coloca todo mundo em licença compulsória. Ninguém escolhe. É colocado em licença, assim, sem escolha. No outro dia, o secretário de Estado faz uma live
que às vezes também não funciona muito bem, como a nossa aqui, dizendo que não, agora não, os professores são protagonistas. Então é importante a gente entender o que está por trás disso. Quase 1 milhão para a RIC TV, 20 milhões para a empresa de telefonia, né? E aí a dúvida que paira, né? Como validar essas atividades, como que isso vai ser feito? Isso vai gerar, Guilherme, também é importante entender que um calendário está atrelado ao outro. O calendário da educação básica do jovem que conclui o ensino médio, ele também precisa fazer o vestibular, ele precisa fazer o Enem, né? Se cada instituição fizer de uma maneira, como que vai ficar a situação, né? E aí, antes de passar para o segundo ponto, eu gostaria de colocar, assim, que a nossa preocupação e a preocupação geral agora tem que ser com a vida, né? Com a vida desses estudantes, com a vida dessas famílias, e eu acho que até um desrespeito com quem trabalha com EAD, o que está acontecendo no estado do Paraná. Porque tudo que está acontecendo pode ser tudo, menos EAD. Da maneira como a gente conhece, com plataformas, com preparação de vídeos, metodologia, apoio tecnológico, isso tudo não tá acontecendo. Então, assim, o que eu estou mais preocupada diante de tudo isso? A deliberação, nem a deliberação que foi aprovada no Conselho Estadual de Educação, ela está sendo respeitada. A discussão não aconteceu, foi uma forma que não teve a participação dos professores, dos alunos, das famílias para decidir isso. E a primeira semana a gente já está observando o fiasco e a situação grave que foi. Agora, mais um ponto. Quanto tempo esse jovem fica no computador, na TV, ou enfim, isso também não é colocado? É adequado isso? Tanto para a saúde desses jovens, desses adolescentes. Eu entrei aqui num horário, Guilherme, e vi que a aula vai no horário normal, das 7h30 até o horário de aula, tal horário, tal disciplina. Então, assim, eu não estou nem, agora falando da questão econômica, até para os pais que estão em casa, mas estão em casa, por vezes, cuidando de pessoas doentes, como que vão apoiar isso? Então, eu acho que até o que está acontecendo é um desrespeito do Brasil, da forma como está sendo colocado. Tanto que há manifestos, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, há também agora, Guilherme, uma denúncia assinada por alguns deputados paranaenses, junto ao Ministério Público, para questionar essa forma como está com o Paraná. Esses são os aspectos mais gerais. Agora a gente pode adentrar alguns outros elementos. Mas o que eu estou acompanhando desde essa última semana e a forma também, Guilherme, que os professores estão vivendo isso, que estão passando por essa situação, né? Por vezes não tem como, ou é isso, recebi denúncia de professores agora semana, que correm risco de desconto de salário. A CED está dizendo, se não aceitar o acompanhamento online, então vai ter desconto de salário. E aí a comunidade dessa escola, desse conselho escolar, não queria dessa maneira, né? E aí como que fica respeitada essa questão, né? Imagina a situação que está na vida desses professores, na vida desses alunos e dessas famílias. Exatamente, a professora trouxe tantos elementos complexos para a gente pensar essa conjuntura aqui da EAD no estado do Paraná, e como a professora disse, estamos vivenciando tudo no estado do Paraná, menos educação à distância. O que a gente vivencia aqui é um aligeramento de implementação de política neoliberal que sempre teve, né, com interesses escancarados, né, inclusive interesses econômicos, interesses aí do próprio governador, interesse do próprio secretário de educação, enfim, desses segmentos que estão aí dentro da educação básica no estado, e justamente a pressão também para assumir esse projeto, né, e para executar esse projeto nas escolas, não tendo a discussão que deveria ter, impossibilitando
é que as escolas se organizem para aprovação da ata, como a professora colocou, e uma outra questão também, né, que o mais implica, né, como que esses estudantes vão ter acesso. Aí a gente tem dois pontos, os estudantes que terão e não terão acesso. Por exemplo, aqui, onde eu estou, em Londrina, é a área mais remota da cidade, bem distante da cidade, inclusive quase distrito. Então, tem muitas pessoas aqui que sequer vão ter acesso a poder ir até a escola retirar o material, né? Isso já é um ponto. E mesmo os que conseguem ir à escola e retirar esse material, ao fazerem uso desse material, diante de tudo isso, como que se dá o processo ali próprio do ensino, da aprendizagem e tal, que não existe. E a professora falando de denúncias que recebeu também, do conteúdo que circula, o aplicativo, que circula os bate-papos, os chats, também há um outro problema com a própria elaboração do material, né? Vi umas publicações da professora Mônica Ribeiro, lá da Federal do Paraná, justamente denunciando o conteúdo, né, do ensino médio. Ainda ela brincou falando que era uma preparação, que era um cursinho para pós-graduação, porque eram coisas assim muito surreais do que pensar para os estudantes do ensino médio. Antes de eu passar para o próximo ponto, a professora Michele também destacou como que será a vida desses estudantes que depois vão aí pleitear os vestibulares e o Enem, né? O que muito me admira também, aí por parte do Ministério da Educação, é o não adiamento do Enem, né? Que se mantém o cronograma da prova, se mantém toda a estrutura que tem, aí o ministro da Educação vai às redes sociais também fazer uma fala de que circulava a fake news de que não teria o Enem esse ano, mas o Enem terá sim. Aí, logo em seguida, vem a orientação para a educação à distância em todo o Brasil. Aí, no mesmo dia que vem a orientação, o estado do Paraná passa a assumir tudo isso. Então, aí a gente percebe o aligeiramento, né? E o próprio documento do Banco Mundial coloca que no pós-pandemia, essas políticas de implementação do ensino à distância, elas serão destacadas, né? Como os êxitos desse processo todo. Então, assim, nós precisamos repensar o sistema educacional, precisamos repensar as políticas educacionais, né? Trabalhamos com isso todos os dias, né? Nas nossas pesquisas, nas nossas atividades. No entanto, o que se foi feito é tudo menos pensar. Se pensasse, não tinha chego até esse ponto que chegou. Passando para o próximo ponto, então, isso então agora para a professora falar um pouco mais, assim, sobre o que fazer a partir de agora, né? Temos essas orientações, temos esse desafio e esse problema enorme agora para lidar na rede básica aqui do estado do Paraná. Aí, como a professora disse, isso já está chegando para os anos iniciais também do ensino fundamental. Aqui em Londrina, eu até vi o Rodrigo, que é aqui de Londrina, estava acompanhando a live com a gente. Se ele souber e tiver mais informações, ele pode nos contar. Mas eu vi essa semana aqui em Londrina também que já tem a proposição de distribuição de material para os alunos do ensino fundamental das séries iniciais, com a penalidade de falta para os estudantes que não retirarem esse material. Então, professora Michele, como que você, o que assim, dentro dessa sua análise, você expôs esses pontos para a gente, né, a gente localizou essa especificidade da política educacional aqui no estado do Paraná, essas proposições, e daí agora, dentro de um processo também de resistência a essas medidas e num processo de o que temos que fazer, qual seria a nossa frente de atuação diante de tudo isso? Não sei se eu me fiz claro aí. Sim, diante desse quadro, Guilherme e os colegas que nos acompanham aí na live, né, desde o final de semana passado, já há uma atuação bem importante do sindicato, né, da PP, de acompanhar essas discussões dos deputados, né, que compõem a Assembleia Legislativa, que são da oposição. A denúncia ao Ministério Público já foi feita, que eu acho que é um mecanismo que a gente também pode utilizar, né? Essa denúncia, Guilherme, então, ela se pautou no entendimento do sindicato que
as consequências da aplicação deste modelo sem planejamento serão graves, né? Pois a realidade das escolas, dos estudantes, não permite que o EAD funcione efetivamente na rede pública. Então, está se recorrendo em muitas frentes, né? Uma delas é essa denúncia ao Ministério, né, ao Ministério Público, em que se coloca toda essa questão da organização, da questão do chat, do conteúdo que esses jovens e crianças estão expostos ali, né? Há também uma frente de denúncia em relação aos recursos que foram destinados a essas plataformas, né? Não só a TV, operadoras e outros meios também. E da minha parte, Guilherme, assim, o que eu penso que é um ponto que está na deliberação e não está sendo respeitado. A deliberação, ela dá duas, digamos assim, se a gente fosse delinear, duas opções. A realização de atividades não presenciais e o segundo ponto é a questão da reorganização do calendário no momento posterior, pós-pandemia, que a gente também não sabe quando vai ter, né? Então, isso tudo pode ser feito também, esse reordenamento do calendário, observando que já tem uma medida provisória que já não obriga aos 200 dias letivos, mas que se mantém às 800 horas. Então, eu penso que, sim, um mês, não fez um mês ainda, um mês agora, dia 16, né, desse nosso isolamento, e eu acho que não precisava de uma coisa tão aligerada da maneira como aconteceu. A primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é o conselho escolar de cada instituição atuar, né? Que os pais que estão ouvindo, que os professores que estão ouvindo, saibam que tem que ter uma ata desses representantes do conselho escolar, porque as secretarias estaduais e municipais não podem, a partir dessa deliberação, já fazer a instrução. E é o que está acontecendo, né? Então, está acontecendo um processo muito ao contrário do que está na Constituição Federal e na LDB. A Constituição Federal e a LDB apontam que nós nos organizamos no modelo de gestão democrática com todos os limites que a gestão democrática nos impõe, com todo esse contexto de políticas que a gente detalhou anteriormente. Mas eu penso que o melhor caminho agora, os próprios pais, a partir dessa semana, já conseguem avaliar. Os pais que participaram agora da entrevista ali que dei na rádio ontem, né, já colocam isso, que é muito difícil essa questão. Então, assim, qual a especificidade de cada escola? Tem acesso a isso? Tem condições de ter acesso a esse material? Como que isso vai acontecer? Então, eu acho que agora o processo tem que voltar na origem, que deveria ter acontecido segundo a deliberação. Sim. E a ata do conselho escolar. O que eu estou trabalhando é com a deliberação, eu não estou nem falando de outras coisas. Então, assim, nem a deliberação do próprio conselho estadual, que foi aprovado só com um voto contrário, que foi da conselheira Thaís, que é da PP, que registrou o voto dela contrário. É importante destacar também que os professores precisam estar bem unidos nesse momento, tem que resistir, não pode deixar o medo nos silenciar, porque a gente nos ronda o medo de corte de salário, né? Então, é importante colocar que nós não estamos em isolamento por uma decisão individual, e nem porque não queremos trabalhar, mas é uma questão que está muito mais ampla do que isso. Ninguém está negando a desenvolver atividades, manter o vínculo com os alunos, mas isso tem que acontecer com a qualidade e o acesso devido, que está previsto, inclusive, na deliberação. É importante entender que isso ocorre, Guilherme, em caráter excepcional. O que a gente não pode deixar acontecer é que essas tecnologias de difusão dessas aulas remotas, elas se organizem, como você falou, num processo de mercantilização e privatização da educação. Porque os gastos excessivos com essas plataformas, que, né, a gente não sabe como que vai ficar posteriormente, é um risco que nós corremos, inclusive, né? Posteriormente, como que isso vai ser utilizado em prol de determinados agentes privados, sem considerar as necessidades de cada escola, de cada educador, porque a gente, assim, nada substitui a escola. Isso que está acontecendo agora vem para colocar por terra o projeto de educação domiciliar, homeschool, que é um projeto, inclusive, defendido pelo governo federal. A gente sabe que
tem questões diferentes, a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel, mas tem questões ligadas ao próprio conhecimento, que denotam formação do professor, que denotam conteúdo, que denotam organização, metodologia. Então, é importante a gente entender e que esse país, a gente não está falando de famílias, de todas as famílias, que têm acesso, tem família, gente, que não estão conseguindo pagar a luz, não vão e nem tem em alguns lugares. Como que vai ser isso? Em que condições que essas crianças vão realizar? Vão para a escola, por vezes, que necessitam de alimentação. Agora nós temos que nos dedicar a isso, a ajudar essas famílias nesse contexto, que vai, na economia, vai ter um caos, a gente sabe que já é, né? No âmbito do capital, vai piorar ainda mais por conta da informalidade, do desemprego. Então, assim, a minha posição, Guilherme, você colocando quais são os encaminhamentos, é tudo isso que a gente está fazendo, essa informação, essa resistência e a atuação junto ao Conselho Escolar. E as denúncias apoiadas aí ao Ministério Público, fortalecidas pelo sindicato. Nesse momento, a gente tem que fortalecer o sindicato, porque uma vez... Por que os governos querem acabar tanto com os sindicatos? Porque é uma forma de articulação da categoria, da classe trabalhadora. Não tendo isso, não tendo o apoio jurídico, não tendo o apoio, como que vai ser? A luta vai ser o quê? Individual? A luta agora não pode ser individual. Né? E não dá para ficar pautado também se nós vamos perder o ano ou não vamos perder o ano. Nós temos que pensar se nós vamos perder a vida. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu gostaria de indicar para todos que estão aí ouvindo, né, participando dessa live, que dê uma olhada no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que eles escreveram uma mensagem muito importante, a mensagem da sociedade brasileira, sobre o calendário escolar e aplicação de aulas não presenciais na educação básica. Então, nós estamos falando de crianças de 6º ano. Agora a coisa está pior, porque isso está entrando aonde? Nas redes municipais. Então, nós vamos falar de crianças de 7, de 8, de 9, 10 anos. Uhum. Como vai ser isso, gente? Então, assim, é muito, muito difícil para nós da área de educação, que sabemos como que é a interação, né? Como se dá a aprendizagem, né? É muito preocupante. E penso que a resistência, neste momento, fundamentada, é claro, né? Tem todos os elementos aí da legislação, da própria deliberação. Vamos estudar, gente, primeiro ler essa deliberação. Ela está clara no que se refere ao acesso à qualidade e a questão de que a forma como a CED organizou está equivocada. Por isso, cabe denúncia ao Ministério Público. Principalmente os milhões que estão sendo destinados a recursos tecnológicos que poderiam ser investidos em outras coisas, tem outras plataformas que podem ser utilizadas, o próprio Google, outras coisas que poderiam ser utilizadas. Né? Não necessariamente gente, as pessoas estão precisando de auxílio para se alimentar. Daí o governo oferece um apoio de R$50. Né? Então, assim, é nesse sentido, Guilherme, que eu acho que dá para a gente abrir, né? Claro que, como você colocou, são muitos elementos, tudo está acontecendo, né? Então, é importante a gente estudar o que está saindo, os documentos, ter uma posição fundamentada, procurar o sindicato, procurar o conselho escolar, tentar fazer as coisas de forma mais coletiva, né? Nesse sentido. Exatamente. Bom, é muita informação e a gente precisa se apropriar dessas informações, né, de tudo isso que está acontecendo justamente para ficar atento, para fazer a denúncia, para fazer os encaminhamentos, para poder orientar também essas famílias. Então, só para fechar esse ponto e para o pessoal entender esse movimento que a gente fez de reflexão aqui, né, que é enxergar que essas determinações que estão equivocadas, como a professora Michele colocou, né, que a própria Secretaria de Educação, ela se equivoca ao fazer ela não consegue atingir, não consegue obedecer, ou melhor, estabelecer aquilo que está na deliberação, né, o Estado faz da forma que fez,
Então, é para a gente pensar nesse sentido de que não é esse o caminho que deveria ser feito, né? Não era isso, e a gente não tem nem que pensar mesmo a questão de se vai perder ou não o calendário, se vai perder aula, porque em outros momentos no estado do Paraná, a gente teve esse atraso de calendário. Tivemos a greve em 2015 dos professores, tivemos ocupações de escola em 2016 também junto com a greve, então, assim, e o calendário foi repensado em outro momento e se deu conta e tentou prezar pelo mínimo aí de qualidade das aulas, enfim. Então, não seria isso, né? Como a professora Michele disse, eu também já havia visto uma reflexão similar com o professor Luiz Carlos de Freitas na live que ele fez recentemente, de que até a proposição de juntar depois calendário 2020 e 2021, né? Mas a prioridade agora seria outra e não essa, porque quase 1 milhão de reais investidos nesse formato de educação precária que foi proposto para o Estado do Paraná poderia salvar aí, quem sabe, esses 25 óbitos que tivemos aqui no nosso Estado. Então fica essa reflexão aí. Eu abro para o pessoal que quiser, eu vou ler as reflexões aqui, os comentários que já foram feitos, e a gente vai conversando a partir disso, e daí o pessoal que estiver acompanhando, se quiser perguntar alguma coisa aqui para a professora Michele, para mim, podem ir mandando as suas perguntas. Vamos lá. Primeiro, também agradecendo aí o pessoal, tem professores da rede básica que está participando, um pessoal que já fizeram graduação junto comigo também, lá de Campo Mourão. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. A Anne Renata escreveu o seguinte aqui. Eu que participava do conselho estudantil, eu posso dizer, tem escolas que nunca perguntam para o conselho estudantil a realidade das turmas, mesmo sendo limitado, mas o conselho vê de outra forma. A Anne também colocou formas que a escola não consegue ter noção. O professor Alessandro de Mello falou lindezas. O Adonias colocou aqui para gente. De uma forma mais rápida, esses projetos híbridos são uma versão de testes e que está por vir nos itinerários formativos. Sim. Né? Exatamente. A gente observa que esse movimento da reforma educativa que está posto agora justamente pensa essa questão, né, de que há tantos por cento que poderia ser de tal forma e de outra forma presencial, enfim, tem essa presença híbrida, né? A Marisa, parabéns Michele pela fala fundamentada e esclarecedora. Inadmissível a CED desconsiderar o parecer do Conselho Estadual de Educação. Exatamente. Glaucia, parabenizando a professora Michele. Fundamental. Sim, vamos ver aqui. Paloma, parabenizando a professora Michele também. O Adonias pedindo desculpa pelos problemas técnicos que ele teve com o Wi-Fi na casa dele. A gente também teve alguns problemas técnicos, então está perdoado. A Glaucia falou aqui agora que, deixa eu ver, não há interesse em escutar os especialistas que estudam a EAD há muito tempo, exatamente, né? Nem quem estuda. Professora estudiosa, ela é da Universidade Federal do Paraná. Obrigado pela presença, Gláucia. Isso mesmo, é o que eu digo, é um desrespeito. Exato. Até quem faz e pesquisa e estuda, né? Porque é tudo menos, né? Eu acho que até é um problema para quem faz e estuda a maneira como está sendo colocado isso. Né? Então, é isso mesmo, Gláucia. Exatamente. Isso faz lembrar também o ataque recorrente que a gente tem no ensino superior, né? Por exemplo, de não considerar a profissão do ensino superior para a orientação e para a implementação ou elaboração desses projetos, dessas políticas, né? Isso é muito, muito recorrente, aí a gente vê um projeto de demolição também da universidade pública muito forte. Tivemos na Universidade Federal Projeto Futurice, a discussão da LGU nas universidades estaduais ano passado, e esse negacionismo da ciência também, nesses últimos tempos, tão, assim, até, enfim, né, coisa impensável, algumas coisas assim. Eu falo antigamente com coisas que eu sou muito velho, mas até um tempo atrás a gente percebia um ataque às pessoas da esquerda,
né, um ataque a quem falava algumas coisas assim mais revolucionárias, mais antissistêmica e tal. Hoje em dia o pessoal acha que um problema de saúde é mentira, né? A exemplo do problema do coronavírus hoje em dia. Do não reconhecimento da ciência, né? Então, Exatamente, exatamente. é bem complicado. Depois eu gostaria até de dizer que lá no meu Face, para quem quiser também, a gente escreveu, eu, professora Lígia, que é da Educação Básica aí de Curitiba, uma carta para os conselheiros. Então, a gente montou um modelo de carta justificando a necessidade de discutir, né, os argumentos que justificam nossa posição sobre o programa Aula Paraná. Então, quem quiser também pode me pedir, que eu tenho esse modelo de carta, que é uma tarefa que a gente também se dedicou nessa semana. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. A Daiane, lá de Cascavel, dizendo que teve alguns problemas para conectar com a gente, mas o ótimo conteúdo e parabenizou a gente. Então, pessoal, acho que foram esses os comentários. Tem mais um comentário aqui, vamos ver. É da Daiane Diniz, lá de Campo Mourão, a Daiane. E com relação às universidades públicas, como que fica essas questões levantadas nessas aulas que estão longe Tá. de ser EAD? Bom, no ensino superior, essa deliberação, ela orienta para a educação básica, como também para o ensino superior. Nas universidades estaduais do Paraná, nós estamos em isolamento com as atividades presenciais suspensas e atividades de orientação, de banca, todas ocorrendo em home office, desde o dia 16 de março. As universidades, no que se refere à Constituição e à LDB, possuem autonomia, então eles têm algumas especificidades em relação à educação básica. Isso vai ser discutido dentro dos conselhos, né, superiores de pesquisa e extensão. Então, está sendo feita consulta aos setores. Duas universidades do Paraná tiveram já duas decisões. A UEL decidiu prorrogar a suspensão dessas atividades até 2 de maio para avaliar. Ontem, a UEPG decidiu retomar uma reunião no dia 27 de abril, e na Unicentro, que é a instituição que eu estou, né? E depois acho que a Glaucia, não sei se ela estiver, ela pode falar da federal, como que está. Na Unicentro vai ter reunião na semana que vem. Então, entra na mesma discussão, se vamos ter atividades não presenciais, se vai ter interrupção do calendário e depois vai ser revisto, isso tudo vai ser discutido, mas aí é diferente, está havendo uma discussão com a comunidade acadêmica. Nós estamos fazendo, inclusive, questionário com os alunos, uma realidade um pouco diferente do processo que aconteceu, né, na educação básica. A gente está tendo consulta, na educação básica não houve consulta à comunidade, né? Aqui nós estamos tendo essa consulta. E na universidade, também é importante saber que no ensino superior tem já, no nosso caso aqui, na Unicentro, um regulamento interno que permite até 20% da carga horária de cada disciplina, né? Em cada curso. Então, é um pouco diferente também. Mas também não deixa. E a experiência também, claro, da EAD no ensino superior é bem diferente da educação básica, mas então não tem uma decisão ainda. Mas também não pode se desconsiderar isso que eu falei aqui hoje, a questão do acesso, porque os jovens que estão na universidade não são diferentes dos jovens que estão no ensino médio e que também não têm acesso. Então, a gente também está levantando esses aspectos, né? Porque acesso não é 80%, não é 70%, é 100%, né? Acesso é para todos, não é para alguns. Então, no ensino superior está nessa situação de discussão. Nas privadas, na sua pergunta, eles já estão tendo atividades, sim, não presenciais. Nas particulares, né? Inclusive com várias denúncias, inclusive em Maringá, outras situações, com um controle muito rígido por parte dos professores no tempo que eles estão disponíveis online, né? Então, tem tudo isso também. Então, isso tudo está em debate, né? Toda essa discussão no ensino superior também. Eu me dediquei a essa questão da educação básica porque foi implantada agora, dessa maneira, só que no ensino superior nós estamos fazendo discussão também. Exato.
A Gláucia está dizendo aqui que na UFPR eles estão ainda em processo de consulta também. Ela acabou de comentar aqui, muitos professores que nunca fizeram uma formação para atuar na educação online, né? É a questão da formação e do preparo desses professores também, né? E se não der certo, provavelmente, se não, certo não vai dar, né? Da forma como está, a gente já está tendo provas disso. Mas retoma aquela discussão que não deu certo por conta dos professores, né? E não por conta do projeto como foi implementado. É. Exato. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, alguma outra consideração, antes de encerrarmos aqui a live de hoje, como eu disse, eu pretendo abordar algumas outras discussões aí ao longo dos próximos dias, pretendo trazer algumas questões do ensino médio, como o Enem, por exemplo, para discutir, né, sobre isso, o pessoal que está à frente desse movimento para o adiamento do Enem. Eu acho bem importante a gente falar isso também, para alertar as pessoas e para ver como que isso vai ocorrer. E, enfim, aí se alguém tiver mais alguma pergunta, a Glaucia falando aqui. Só uma observação também, Guilherme, que acho que faltou aí. Ontem foi publicada uma notícia de que o Conselho Nacional de Educação, diante de toda essa confusão nos estados, né, em mais de 20 estados, né, está preparando um documento para orientar as escolas também. Então, uma situação, saiu ontem essa notícia que resolução e parecer devem ficar prontos nessa semana, né, e que há uma preocupação também de como isso está sendo implantado nos estados e municípios. Só para quem está aqui, que trabalha em rede municipal ou que conhece, o próprio presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, da Undime, o Luiz Miguel Martins Garcia, ele defende que no caso dos anos iniciais, da educação infantil, né, é necessário primeiramente esgotar todos os esforços para cumprir as 800 horas de maneira presencial, né? Então, ele coloca, inclusive, a Undime, né? Então, que é o dirigentes municipais. Então, assim, há uma preocupação muito grande que isso já está sendo instruído em alguns municípios. Não fiz esse levantamento ainda, Guilherme, acho que é uma coisa que nós temos que verificar, como que os municípios estão também fazendo essas orientações. Mas eu sei que o Irati já tem um decreto com atividades também, que os alunos buscam escola, com atividades impressas, então já está acontecendo dessa maneira. Então, só para finalizar também, que EAD não é mandar e-mail com atividade, né? Não mesmo. Então, acho que para a gente finalizar... Ai, tem mais pergunta aqui. A Lourdes falando aqui, Lourdes também lá de Campo Mourão. Parabéns pela fala importante. Acredito que os professores têm um papel fundamental de conscientização dos pais, que por vezes não compreendem esse processo de educação à distância, né? Isso é fundamental mesmo. Acho que esse é um grande desafio que a gente está lidando todo dia, que é de orientar esses pais, né, com quem a gente tem esse contato, a gente conversa, e é também fazer esse conteúdo que a gente está discutindo aqui chegar até eles, né? Eu acho que é um desafio também. Ana Renata, quanto aos alunos surdos, será que irão ser inclusos às aulas? Pois é. Né? É um ponto de denúncia. Como é o nome dela que fez a pergunta? Anne, esse é um ponto da deliberação e da denúncia que está sendo feita no Ministério Público, a não inclusão da educação de jovens e adultos, da educação especial, educação no campo, como que fica isso? Então é isso. Então, assim, quero agradecer, né, o pensamento, né, quero agradecer o Guilherme pela organização, pela iniciativa, o orgulho, né, ter sido sua professora e agora aqui trabalhando junto com você, que você continue, né, entendendo que a nossa atuação ela é muito maior do que o espaço da universidade, né, e acho que isso a gente faz, né, pelas vias todas de luta, né. Agradecer a todos que puderam ouvir, né, ouvir aqui, a gente está aprendendo também, o Guilherme aqui, a utilizar, acho que com o tempo aqui, com esse tempo de isolamento, a gente vai tentar aprender mais, né? Tem pergunta. Sim. Tá falando que tem pergunta. Isso, então, a Poliana falou que quer perguntar, e a Gláucia falou aqui que segunda
terá a live com a PP Sindicato. Então aí fica para a gente poder acompanhar também. No Face, né? Acho que é deles, é no Face. Eu Parece não tinha visto sobre essa live da segunda, da PP. A Poliana. Poliana perguntou aqui, ó. Na verdade, quero pedir um evento desses para debater o EAD. Como? Não consegui ler tudo. E no Na verdade, superior. quero pedir isso, EAD no ensino superior no contexto do corona. Sim, porque hoje nós focamos na educação básica, né, Guilherme? É importante, Sim, como nós falamos aqui da pergunta, que essa discussão ela está agora nas universidades. Então, seria interessante a gente organizar e até trazer posicionamentos, né, de professores de federais, como a Gláucia, e estadual, para a gente saber como que está sendo discutido isso também, né, no ensino superior, né? Vou disponibilizar, depois eu fiz para uma entrevista aqui para uma rádio aqui da cidade, também posso mandar o conteúdo depois do áudio que eu fiz sobre isso no ensino superior. Então, a gente está realizando essas tentativas, né, Guilherme, de organizar esses conteúdos dessa maneira, mas acho que aos poucos a gente vai aprendendo, né? sim, sim. Agora a gente tem um pouco mais de tempo na quarentena para poder se apropriar dessas ferramentas, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Senão, nós já vamos aqui dando por encerrado a live de hoje, meio. Quer dizer, a gente se programou aí desde faz 2 dias que a gente está tentando organizar. Fizemos um primeiro teste, tinha dado certo, mas aí às vezes também cai a conexão, dá alguma coisa. Agora, essa última vez que. Oi? Pedimos desculpa pela. Sim, sim. E às vezes a gente acaba se perdendo, enfim, né? Mas enfim, é uma questão de tempo para se habituar no ambiente com a ferramenta. Poliana falando aqui isso, obrigada, vocês estão sendo muito pertinentes e competentes ao fomentar o debate. Esse é o caminho que a gente tá seguindo, né? De tentar atingir cada vez mais pessoas com esse debate. Muito É isso, obrigada, pessoal. obrigada a todos, né? E acho que é o caminho, como o Guilherme perguntou no final, é a resistência, a nossa reflexão fundamentada. Acho que os professores somos nós que temos que dizer sobre isso, né? Somos nós que temos que opinar e tratar do tema, né? Não Exato. ou técnicos, especialistas lá, agentes privados, empresários, somos nós, professores, que temos o conhecimento das práticas, das metodologias, das políticas, né? E que a gente valorize esse conhecimento, né? E a formação dos professores. Obrigada, gente. Exato. Para vocês. Isso aí, eu agradeço, Michele, por aceitar o convite, participar aqui com a gente, fazer esse debate, essa conversa. Foi muito positivo e muito produtivo à noite aí. Tá bom? Obrigada. E a gente vai conversando aí sobre a ver. Tá bom? Obrigada a Obrigado, professora Michele. todos que ficaram até o final mesmo com tantas interrupções. Obrigada. Sim, sim, sim. Por Boa noite. nada. Tchau, até a próxima. Boa noite. E é isso, pessoal. Encerrando a live aqui que a gente fez com a professora Michele, pedindo desculpas aos transtornos com a transmissão e a gente tenta aí abordar nas próximas vezes uma melhor qualidade e fazer outras discussões, tanto sobre a questão da EAD no estado do Paraná, trazer alguns outros elementos, talvez algumas outras pessoas também para conversar sobre isso, e até mesmo para tratar de alguns outros assuntos, né? Como a questão do Enem, provavelmente será a próxima conversa que eu vou fazer por aqui. Então, fica aí já o convite para ficarem atentos aí à rede social, ao Instagram, que eu vou postar nos próximos dias sobre a questão aí do Enem e todo esse contexto. Beleza? Um abraço para todo mundo que ficou aqui até agora. Desculpa aí os problemas com a transmissão e a gente se fala. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço.